Olá, você quer saber por que a sua suculenta recebe um nome científico? Hoje eu vou falar para vocês algumas explicações e informações e até curiosidades sobre o nome científico das suculentas. Este tema foi um convite da minha amiga Carol, do canal Suculentas da Carol. Lá ela tem uma coleção de gigantes, de suculentas raras, ela dá dicas super interessantes de cultivo e também já está fazendo vendas das suculentas. Então é legal, se você não conhece o canal dela, vai lá conhecer, tenho certeza que você vai gostar. Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Agora vamos lá. Vocês podem estar pensando, ai Thaís, você vai me dar uma aula de biologia ou de português, por que eu tenho que saber o nome científico das plantas? Por que eu tenho que saber o nome científico das suculentas? Calma, não vai ser bem uma aula, vai ser mais uma conversa com vocês, explicando a importância de você saber o nome científico das plantas. Mas para você entender isso, primeiro você precisa saber que dentro da biologia existe a taxonomia. A taxonomia ela é responsável por identificar, classificar e nomear todos os seres vivos do planeta Terra. Mas ela vai muito além de apenas nomear, classificar os seres vivos. É através da taxonomia que surgem diferentes e vários estudos aprofundados sobre os seres que existem na Terra. Quando algum biólogo se especializa em taxonomia, ele se torna um taxonomista. Olha que importante essa área dentro da biologia. E dentro da taxonomia existe a nomenclatura botânica. A nomenclatura botânica que vai fazer com que todas as plantas que a gente conhece, que a gente cultiva, que a gente vê por aí, sejam nomeadas. A nomenclatura botânica, ela é determinada pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Esse código, ele é atualizado a cada Congresso Internacional de Botânica. O último código que a gente tem, e é o que está vigente hoje, é de 2018 e ele aconteceu na cidade de Shenzhen, na China. Esse código, ele também é feito através de 6 princípios. Um deles é o nome das plantas seja em latim ou latinizado, contendo sempre o gênero e a espécie, então é binominal, mas por conta de várias atualizações existem plantas que também têm nome trinominal, com 3 nomes. O gênero ele sempre deve ser escrito com a inicial maiúscula e a espécie com a inicial minúscula, tá? A espécie ela é um adjetivo baseado na sua característica física, geralmente, mas hoje em dia também genética, porque a gente consegue fazer estudos mais aprofundados químicos e físicos. E vocês podem pensar, mas isso é muito complexo, isso é muito complicado. Não. O código em si tem o objetivo fundamental de garantir que todas as plantas existentes na face da Terra sejam registradas, catalogadas, pesquisadas, classificadas. Eu sei que isso parece meio que impossível, mas é importante ter todas essas nomeações em plantas, porque através do nome da planta, o nome científico, é que você vai ter base de estudo, de pesquisa. Isso não vale só para pesquisadores cientistas, também vale para quem quer cultivar, fazer venda, para quem quer colecionar. Se você tem um nome científico da planta, você vai fazer uma pesquisa mais específica, mais completa. A gente saber o nome popular da planta, que nada mais é do que o apelido dela, também é importante. Você consegue sim ter informações através dos nomes populares. Mas o nome científico, ele pertence apenas àquela planta. É mais ou menos como o nosso nome. Meu nome é Thaís Cristina Saldanha. As minhas características familiares e individuais são minhas. Os meus números documentais são meus. Agora, por exemplo, quando me chamam de Tata, que pode ser o meu apelido, existem várias tatas, que não necessariamente sejam eu. Agora, se você fizer uma pesquisa, Thaís Cristina Saldanha, você vai chegar até o ser, o indivíduo que sou eu. Se você fizer de Tata, podem aparecer Talitas, Tamires, Tabatas, ou até pessoas que não tenham iniciais com a sílaba Tá. Fazendo esse paralelo entre o nome nosso e o nome da planta, por isso é tão importante você saber que o nome científico é só daquela planta. Se estiver alguém aqui do Brasil fazendo uma pesquisa com o nome científico específico de uma planta, por exemplo, Echeveria pálida,
e uma pessoa lá no Japão, do outro lado do mundo, fazendo a pesquisa sobre o nome científico dessa mesma planta, os dois vão estar pesquisando aquela planta em específico. Agora, se aqui no Brasil tiver alguém pesquisando sobre rosa de pedra, já vai encontrar centenas de plantas e não necessariamente apenas suculentas. O mesmo ocorre em outros países. Se ele estiver pesquisando na sua língua rosa de pedra, ele vai achar diversas plantas, porque nada mais é do que o apelido que se dá para as equevérias. Mas dentro das equevérias existem milhares de espécies, variações, cultivares, híbridas. Então, tá vendo a importância de você saber o nome científico? Eu espero que com esse vídeo você mude a sua opinião de achar que não é importante saber o nome científico da planta. Outra curiosidade é que quem iniciou essa organização nominal, gênero e espécie foi o Carolus Linnaeus. E sabe quando que ele fez essa publicação, mostrando que seria importante ter dois nomes na planta, em latim, porque é uma língua morta que não tem mudanças gramaticais ou ortográficas? Pasmem, em 1753. Ou seja, há 268 anos, nós nomeamos as plantas com esse formato por conta de uma ideia do Linneu. E aí você vem me dizer que não é importante saber o nome científico? Olha quanta história que tem nesses 268 anos entre o estudo e pesquisa das plantas e mesmo assim continua-se com essa mesma organização nominal. Olha que importante foi isso. Então a gente não pode menosprezar o trabalho dessa pessoa. Além disso, ele era um botânico e é muito conhecido, tem muitas publicações. Vieram outros botânicos e cientistas que fizeram novas contribuições dentro das pesquisas do Linneu, inclusive sobre nomenclatura. E agora eu vou começar a mostrar para vocês o nome científico completo de algumas suculentas. Por que completo? Porque, na verdade, quando a gente coloca aqui no vídeo, quando a gente fala o nome, apenas o gênero e a espécie, a gente não fala o nome inteiro dessa planta, porque contém diversas informações, tanto de quem pesquisou, quanto dentro de algumas abreviações. Então, eu pesquisei quais são as principais e eu vou estar mostrando para vocês agora. Esse nome completo você vai sim encontrar em sites de pesquisas oficiais, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, em publicações de artigos, de livros, em revistas que sejam ligadas a essa área de botânica, a área de plantas, você sempre vai ver o nome da planta desse jeito inteiro que eu vou estar mostrando para vocês. Dentro desse nome você vai descobrir muitas informações. Vai aparecer a foto da suculenta para ficar mais fácil, para ficar parado e os nomes aparecerem aí para você. Então, eu vou começar falando da Echeveria pálida. A Echeveria pálida, Echeveria é seu gênero, pálida é sua espécie. Pálidos em latim significa pálido. Então, a pessoa que fez a pesquisa sobre a Echeveria pálida provavelmente achou que ela tinha uma cor mais desbotada, mais clara. E nesse nome de gênero e espécie também vai conter o nome do autor. Quem foi aquele que pesquisou? Ou dos autores se houveram novas pesquisas sobre a planta. Se tiver uma nova pesquisa sobre essa planta, também vai ter que conter o nome dos novos autores, sem tirar o nome do primeiro autor. Eu vou mostrar para vocês, vai ficar mais fácil de entender. Então vamos começar. Echeveria pálida. E o nome do seu autor é E. Walter. Esse foi o primeiro pesquisador sobre a Echeveria pálida. Olha que interessante. Agora, quando um autor já fez essa pesquisa, já publicou, e um novo autor ou novos autores fazem uma nova pesquisa e contribuem com mais informações sobre essa planta, o nome dela passa a ter o nome de todos esses pesquisadores. Então, vou dar exemplo de uma suculenta que a gente conhece bastante e que tem no nosso jardim, que é o Aeonium cedifolio. Vamos lá para ver como que é o nome dele. Aeonium é seu gênero, Cedifolium a espécie. Quem pesquisou primeiro foi o Webb X. Boley. Esse nome fica entre parênteses. Quando vocês verem o nome entre parênteses, vocês já sabem que foi a primeira pessoa que pesquisou ou as primeiras pessoas que publicaram sobre essa planta. Em seguida, vem os novos autores.
Peach e Prost, tá? Que nome grande para uma suculenta tão delicada e pequenininha, né? Mas isso serve para você ver quantas informações que a gente tira do nome de uma planta. Quer dizer que o Aeônio cedifolio foi amplamente pesquisado, já teve pesquisa e pesquisaram mais. E através dessas pesquisas, dessas informações, é que a gente vai saber direitinho como deve cultivar, quais cuidados que deve ter com essa suculenta. Agora, toda essa nomenclatura que eu falei, essa forma de dar nomeação, são de suculentas que vêm da natureza, pesquisadas, registradas, classificadas de pesquisas dentro de biomas. Em relação àquelas espécies que são cultivadas, que surgem dentro de cultivos, de colecionadores ou mesmo de pessoas que vendem plantas. E aí vão surgir híbridas naturais, híbridas artificiais, seleção. Então, isso é algo que eu não vou me aprofundar no vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais, deixa aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando o que é e como faz a hibridização, quando ela é natural, quando ela é artificial, tá legal? Mas vamos lá. Para nomear as cultivares, ou seja, plantas que são cultivadas, que surgem dentro de cultivos de uma planta que já era classificada, que já tinham publicações científicas e informações sobre ela, o cultivador pode também nomear essa planta sem muitas pesquisas aprofundadas, pesquisas científicas. Mas para você também nomear uma planta cultivada, existe um código. Ele é o ICNCP, que é o Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas, tá? E esse código, ele vai determinar também alguns princípios, regras e recomendações ligados diretamente com o Código Internacional de Nomenclatura. Um detalhe sobre nomeação de plantas cultivadas, elas podem receber nomes da língua de origem, então pode ser nome em inglês, em português, em espanhol, francês. Eu vou falar o nome completo de uma suculenta que vocês conhecem bastante e vocês vão ver que ela é uma Echeveria cultivada, ela é um cultivar, tá? Porque no nome dela a gente vai ver que tem a língua de origem de quem fez a publicação, está entre aspas, esse é o detalhe. Antigamente tinha uma outra forma de nomeação, mas pelo código atual você coloca esse nome de origem da planta, entre aspas, você já sabe que é uma cultivar. Então o nome da Echeveria, gênero, Lilacina, sua espécie, Kim e Moran são seus autores, entre aspas, Crispat Bilt. Essa língua de origem, ela não precisa ser traduzida. A gente traduz o inglês aqui para fonte de informação, ou se é um nome, por exemplo, a Graptoveria bashifu, que bashifu é coreano, né? Então, a gente faz essa tradução para trazer um pouco mais de intimidade com esse nome da planta na nossa língua e até porque esse nome também tem as características da planta, mas não é obrigatório, tá? Se você sabe falar, ler inglês ou qualquer outra língua, pode falar e ler dessa forma. Mas Thaís, nossa, quanta coisa, você acha que eu, que só cultivo, às vezes eu não consigo nem falar português direito, vou falar tudo isso? Não, não tem necessidade. O latim é uma língua difícil de ser pronunciada, é uma língua que a gente não está familiarizado a estar falando, Isso é mais para dados científicos, mas eu quero que você saiba a importância, porque se você consegue retirar todas essas informações de um nome científico, isso vai contribuir para você sim, mesmo que você seja apenas um colecionador amador, que você só tenha suculentas porque você acha bonito, você sabe o nome científico dela e consegue identificar todas essas informações por conta da leitura que você fez desse nome, já é um ganho. E é isso que eu quero fazer com esse vídeo, que você saiba que não é só um nome, ele carrega muitas informações e que são válidas para a gente também. Nós, querendo ou não, quando cultivamos, nos tornamos cientistas, porque a gente faz muita pesquisa. Independente se é apenas pelo nome popular ou se é pelo nome científico. O que acontece é que o nome científico é o que traz as informações completas e verdadeiras sobre essa planta. Mas a gente, com a nossa sensibilidade com o tempo, vai sim adquirindo formas de cultivo, jeito, tudo que a gente consegue entender da planta, a gente vai aplicar no nosso cultivo. Mas
Lembre-se, vamos valorizar o trabalho de todos esses pesquisadores, vamos valorizar a ciência, vamos valorizar a história, porque é muito tempo que os humanos se interessam por plantas. E se a gente tem várias informações hoje, foi por causa dessas pessoas que foram os precursores lá atrás de pesquisa, de coletar informação, de ver como se cultiva. Então vamos valorizar isso, tá bom? Mesmo que seja apenas pelo nome, já é algo grande e valoroso. Outro detalhe, as plantas cultivadas, elas não necessariamente precisam ser registradas e classificadas no Código Internacional de Botânica. Cada região, cada país também possui o seu registro. Existem os registros nacionais, registros regionais. Tanto é que se você pesquisar aqui no Brasil, a gente tem um site que garante que você faça o registro do seu cultivar, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode ir lá para você ver mais ou menos, tem até uma planilha que você baixa com todos os passos que você precisa para você registrar o nome de uma planta. Registrar um nome não garante proteção legal, intelectual ou patente sobre essa planta. Registro de nome não precisa de uma pesquisa científica mais profunda. Agora a gente vai chegar na parte de abreviações dentro dos nomes científicos. E eu vou usar várias suculentas que a gente conhece para estar mostrando e para você entender o que são essas abreviações. Eu tentei pegar as principais que a gente vai encontrar, então toda vez que você vê essas abreviações, eu tenho certeza que agora você vai saber o que significa. Olha que legal, que interessante. Quando você vê a abreviação SP ponto, SP ponto significa espécie. Quando você ver em qualquer suculenta ou planta esse SP ponto, significa que faltam estudos complementares para essa planta. SPP ponto significa espécie, mas com o código atual essa abreviação mudou. Sub-SP ponto, que significa subespécie. Subespécie, ela vai estar dentro de uma espécie, mas ela é uma variação dessa espécie. Tem muitos detalhes que vão explicar por que essa planta é uma subespécie, tá? Isso é feito através do quê? De pesquisas e estudos. Então, vou dar um exemplo para você da Crassula capitella, subespécie, Tirciflora, entre parênteses, Thumb, Tolkien. Ou seja, Crassula é o gênero, Capitella a espécie, uma subespécie chamada Tirciflora, que foi pesquisada e publicada pela primeira vez pelo Thumb, mas houveram novas pesquisas do Tolkien. Quanta coisa nessa suculenta super delicada, super fofa. E olha o nome comprido que ela tem, mas que traz diferentes e muitas informações pra gente. No caso de cultivares híbridas com intervenção do homem, vai ter sempre um X antes do gênero. Eu até expliquei um pouquinho sobre isso num vídeo que eu tenho sobre Graptoverias. Graptoveria é um gênero criado pelo homem, então vai ter um X antes do gênero, tá? Existem outros e diversos gêneros que são criados pelo homem que você vai descobrir quando você vê esse X minúsculo antes. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês da Graptoveria albertibens. O nome da Graptoveria albertibens completo é Ex Graptoveria Hort. Entre parênteses, Albert Baines. E aí você vai me perguntar, mas não tem nome do autor, nem de pesquisador, só tem esse Hort. Essa também é uma abreviação. Hort significa hortulanorum, que quer dizer dos jardineiros em latim. Quando você vê essa abreviação no nome da planta, significa que o autor fez uma publicação, mas ele é desconhecido e que ainda falta um estudo sobre essa planta. Então, a Albert Baines foi publicada, foi registrada por seu nome, teve um registro do seu nome, mas o autor foi desconhecido e provavelmente faltam estudos para complementar pesquisas sobre essa planta, tá? Agora, no caso de cultivares híbridas naturais que surgiram espontaneamente, sem a intervenção humana, o X vai ser antes da espécie, tá bom?
Então, toda vez que você vê um X antes da espécie, esse X é minúsculo, você vai saber que é um cultivar híbrido surgido naturalmente. Vamos ver então qual suculenta que eu tenho aqui que possui essa especificidade. Eu vou dar o exemplo para vocês da Echeveria ex pálida hort. Hakuhou, entre parênteses. Então, a Echeveria ex pálida hort. Hakuhou é uma suculenta híbrida que surgiu naturalmente em algum cultivo. O seu autor foi desconhecido, já que a abreviação é hort. Então, falta ainda algumas pesquisas complementares para ter publicações mais específicas sobre a Hakuhou. E o seu autor, infelizmente, a gente não conhece, tá? Agora, se você ver um var. No nome da suculenta, a abreviação de variedade. A variedade botânica não é um cultivar botânico, mas como eu disse, eu não vou entrar muito profundamente nisso, tá? Se vocês quiserem um vídeo explicando sobre isso, deixa aí nos comentários. Aqui, uma Echeveria que eu acredito que quase todo mundo conheça, e eu vou falar o nome e vocês vão entender o que eu quero dizer com variedade. Vamos lá. É a Echeveria setosa, variedade ciliata, hort. Entre parênteses, Paula. Então, é Echeveria setosa, variedade ciliata, seu autor é desconhecido e seu nome é Paula. Ou seja, olha quanta informação desse Echeveria Paula que a gente tem. Outras abreviações, isso ligadas ao nome dos autores, são importantes e algumas são abreviações de botânicos consagrados, como é o caso do Carolus Linnaeus, que eu falei lá no início do vídeo. Sempre que você encontrar um L maiúsculo, ponto, você sabe que foi o Linneu que catalogou e que provavelmente essa suculenta é muito antiga. A gente pensa que tá nova no nosso cultivo, ou que chegou agora no mercado, mas não. Ela já foi catalogada há mais ou menos uns 200 anos. Então, é uma planta muito antiga. Olha quanta história que ela carrega, quantas novas pesquisas podem ter ocorrido desde o tempo que ela foi publicada pela primeira vez e o quanto isso é importante a gente valorizar. Eu vou dar o exemplo de algumas suculentas que eu tenho com o nome aqui, que foi pesquisado pelo Linneu. E eu sei disso por causa da abreviação do nome do autor. Outro detalhe, existe um site com todas as abreviações oficiais dos nomes de botânicos, herbalistas, biólogos, inclusive de pesquisadores e botânicos importantes aqui do Brasil, que é interessante você ir lá ver, e a gente vai ver essa planta e já vai saber que foi um botânico do Brasil que fez a classificação e registro dela, tá? A primeira suculenta que eu vou mostrar para vocês, que foi pesquisada pelo Linneu e não houveram outras publicações, é o Sedum album, conhecido como arroz dos telhados. O nome dele é Sedum album L. Que foi o Linneu que fez pesquisa. Olha quanto tempo deve ter essa suculenta, né? E a gente acha que é uma suculentinha aí que nasce em qualquer lugar, super fácil de cultivar, mas foi pesquisada, olha, há 200 anos atrás. Eu tenho aqui também o Sedum dasyphilum L maior. Olha que interessante. O Sedum dasyphilum também foi pesquisado há muito tempo pelo Linneu. E eu tenho um outro exemplo aqui de uma suculenta que foi pesquisada por ele, mas houveram novas pesquisas, então tem outros autores no nome da planta. Aeonium arboreum, entre parênteses o L, e os novos autores foi Webb e Bertel. Quanta informação que a gente soube aí sobre o Aeonium arboreum. Foi pesquisado pelo Linneu há muito tempo, tiveram outras pesquisas, por isso que entraram novos autores. Olha que interessante. Eu espero que com esse vídeo tenha mudado sim a sua opinião e que você agora saiba a importância de você conhecer o nome científico das suas suculentas ou das suas plantas e não somente os nomes populares. Mas como eu disse, isso é a fonte de informação. Isso é algo que acrescenta no nosso saber e eu acho que vale a pena a gente sim conhecer mais, saber mais curiosidade, se aprofundar
nesse mundo das plantas, não só nessa questão de cuidados e cultivo, mas também nessas questões de pesquisa e de informações. Eu agradeço mais uma vez a Carol, muito obrigada, Carol, pelo convite. Eu adorei montar esse vídeo, falar um pouquinho mais e aprofundar mais sobre essa questão de nomenclatura. É claro que se eu falasse mais ainda ia ficar muito extenso, então algumas coisas que vocês sentiram curiosidade, deixa aí nos comentários para depois eu tentar montar um vídeo, tá bom? Vou deixar todos os links necessários e de pesquisa que eu fiz aqui na descrição do vídeo, inclusive de sites oficiais de nomenclatura, do Código Internacional de Botânica, Registro Nacional, Registro Internacional, das plantas cultivadas, das abreviações dos nomes de botânicos e pesquisadores. Vai estar tudo aí na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Então, se você se interessar, é só clicar aí lá no site e pesquisar. Está em inglês, mas você pode pedir para traduzir, que vai ficar na nossa língua portuguesa, tá bom? Eu agradeço para quem ficou até aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!